E no 1º de maio de 2005, nós inauguramos o Espaço Nelson Verri. E foi um marco, porque eu consegui reunir alguns irmãos do meu pai que estavam vivos, pessoas importantes da minha vida, minha família toda, o padre Israel que estava ali na vila, e os meus amigos que gostam de tocar uma boa música foram lá e tocaram uma música que sempre marcou a gente, né? E é uma música do Jacó do Bandolim que fala que naquela mesa tá faltando ele. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu trago e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Quando começou, assim, ele já lembrou. Vou pôr o nome do pai. Vai ser um espaço. E esse espaço eu vou pôr o nome do pai. E ele pôs e já fez a foto grande do pai dele e colocou lá. Conta um pouco a sua história dentro do Espaço Nelson Verri até chegar como coordenador. Eu vejo que o espaço, hoje é muito fácil falar assim que existe um lugar gratuito na cidade, porque hoje tem o centro comunitário, hoje tem vários projetos sociais, mas há 20 anos atrás isso não era algo comum. Ninguém olhava para a cultura, para o esporte. Tanto quando ele foi secretário do esporte, ele é lembrado até hoje como secretário do esporte que mudou a cidade. E quando o meu pai funda o Espaço Nelson Verri, foi uma mudança assim, como as pessoas vão ter acesso à cultura, à dança, que antes era algo tão elitizado na cidade, e aí agora é gratuito. Mas assim, como um vereador teve essa ideia de levar gratuitamente isso para a comunidade? Mas o meu pai, ele sempre teve essa visão assim de, se as pessoas me colocaram nesse lugar na sociedade, então eu posso devolver isso para elas. O meu pai conhecia o Mário e ele me conheceu dançando. E meu pai falou assim, minha filha faz isso, isso, isso. Como ele sabia, né, de todo o envolvimento já do Mário por essa paixão pelo esporte, né, pela cultura, ele me apresentou para o Mário e falou, vai lá ver minha filha dançar. E aí que eu comecei mesmo a minha carreira profissional dentro da dança, que é aqui dentro do Espaço Nelson Verri. Eu até às vezes brinco e falo assim, eu não sei como ele tem esse olhar tão especial que ele reconhece o talento das pessoas só de olhar, né? A gente costuma dizer com as meninas da minha turma de avançado que elas estão comigo há muitos anos. Ele pegou um sonho simples que o pai dele tinha e ele foi forte, corajoso em colocar no papel e criar, né? Passou um carro, na verdade, anunciando que ia ter atividades e tudo mais. Nem tinha contato, nem tinha vivência com nada disso. E aí eu peguei e pedi pra minha mãe foi lá com a gente pra poder ver. Daí tinha um monte de mesinha assim. Aí o pessoal fazendo a matrícula, eu falei, eu quero isso, quero isso. Fui fazendo matrícula de tudo.
gente vê aqui as crianças vindo, se transformando em bailarinas, podendo ver esse futuro, se formando numa faculdade, continuando a vida como bailarinas, dançarinas, tendo uma possibilidade de futuro que talvez sem o espaço não existisse. Eu vejo no sorriso de cada criança aqui que isso pode ter uma continuidade muito maior do que eu via lá fora. O espaço ele tem um potencial gigantesco de mudar a vida das pessoas, de mudar a vida dos professores aqui, de quem a gente está vendo diariamente, das crianças que vão entrar, das famílias que estão aqui na comunidade. O Espaço Nelson VR, ele só não transforma. Ele muda totalmente a família, não só a criança. Muda os pais, porque tem que ter um comprometimento, né, do seu filho estar aqui. Se os pais também não se comprometerem, o seu filho não vai conseguir se desenvolver. Então, o espaço também traz essa educação familiar, que é de participar, de ter o comprometimento e pensar no futuro melhor para o seu filho. Ver a felicidade delas, o amor que elas sentem, a dedicação que elas colocam, é muito bonito de ver. Ali do espaço eu sei que saem bons profissionais, né? E na minha vida mudou, tipo, 100%. Eu não sei o que eu faria se eu não tivesse conhecido o espaço. O espaço é uma coisa muito importante. Às vezes ele dá muito trabalho, algumas vezes eu mesmo até falei, para com isso, Mário, você está sofrendo com isso. Ele fala assim, mas eu não tenho coragem. E essas crianças vão tudo para a rua de novo. Uniu as duas coisas. Uniu, e eu estava fazendo as contas, já faz 8 anos que parece que não, mas passou assim, voando, né? Então, hoje eu dou aula de balé, dou aula de sprint, dou aula de educação física. Ah, é? Tudo aqui no Marista? Tudo aqui. Hoje eu até me emociono quando eu vejo as minhas alunas, eu fico mais nervosa vendo elas dançarem do que quando era eu ali na coxia me preparando para subir. Então, eu acredito que o espaço se transformou em vários sentidos, né? No pessoal, essa questão do profissional que me apresentou várias pessoas, lugares, e tive várias oportunidades. Então, transformou de uma maneira que eu acho que nunca imaginei que pudesse ter sido transformada. Foi muito importante, assim, sempre ter a minha tia e meu pai do meu lado. Eles sempre estiveram dispostos a ajudar no que fosse. A minha tia me ensinou tudo o que eu sei aqui dentro. Você começou a dar aula no espaço, como foi? Foi maravilhoso, porque daí eu consegui realmente ver como que funciona, né? Como que funciona não somente estar dentro do palco, como que funciona ali na parte da coxia, como que faz para montar um espetáculo, né? Todos os professores sempre se ajudando ali pra gente montar o espetáculo que é de final de ano, que é maravilhoso. Minha vida mudou profissionalmente e é muito bonito de ver. Sim, a minha vida foi mudada pelo espaço e eu já mudei também, consegui mudar vidas também. A gente vai fazer isso aqui funcionar custe que custar. E foi por conta deles, assim, que eu assumi, que eu dei conta. E a gente tá aprendendo ainda, assim, muito com a minha tia junto. Tudo que eu preciso eu corro atrás dela, me ensina a fazer isso, como que eu vou para esse lugar, com meu pai junto também, com eles e o Virgílio, que me ajudam muito aqui. Mas a coordenação, ela foi uma surpresa e hoje, assim, finalmente eu consigo ver ela como uma surpresa, um presente mesmo, assim, uma herança mesmo do espaço ter entrado na minha vida. Nessa foram 20 anos. Mas nesse começo foi muito difícil, porque tinha que fazer uma festinha junina, né, nesse meio. Isso só acontece porque vocês acreditaram nesse projeto. Dia 1º de maio nós completamos 20 anos. Começamos muito pequeno lá perto do Colégio Tancredo Neves e hoje é uma das maiores escolas de dança de Maringá. Tinha que fazer, de vez em quando fazia umas pizzas para vender, para ajudar, porque a energia é cara, né? A água, tudo, o aluguel, tem feijoada. A qualidade da feijoada dali não tem igual. É uma feijoada especial, que o mar exige, uma feijoada especial. Aí começamos a fazer a festa junina. E nesse tempo eu ajudava.
Então a gente fazia bolo para pôr na festa, né? Mas era para dar, não era para vender. A gente chegava a fazer 500 pedaços de bolo. E aí a festa foi ficando melhor. Aí a Luciana e outras que trabalhavam lá enfeitavam o salão, né? Aí, às vezes faziam em outros lugares, porque aí não cabia, né? Alugavam um lugar maior, enfeitavam tudo, só que era tudo feito na mão, porque não tinha nada para comprar pronto, né? Há 20 anos atrás não parece, mas como ainda era bem difícil você encontrar alguma coisa pronta para vender. Você tinha que cortar bandeirinha, você tinha que emendar essas bandeirinhas lá, esticar, você tinha que fazer tudo que era enfeite para as mesas, tudo comprado. Aí foi passando esse tempo, foi melhorando, né? As coisas aumentando o salão, aumentando alunos e tudo, até que chegou no que está agora, né? Não chora, minha velha, não chora, deixa Tem uma lembrança muito legal desse primeiro espetáculo, de eu ter ido numa loja com a minha mãe e comprado uma roupa de balé. Na verdade, ela não tinha muito a ver com balé, mas ela era rosa, assim, com umas coisinhas. E até tem uma foto muito emblemática minha e do meu pai, que sou eu olhando para ele no púlpito, em cima do palco. E sempre foi uma forma que eu olhei para ele, assim, com muita admiração. Os festivais são um marco do espaço, né? É o maior festival de dança de Maringá, com o maior público, com o maior número de bailarinos também. E cada ano a gente se supera cada vez mais. Que fosse uma coisa que a gente sempre via na televisão, né? Teatro Broadway, né? Isso que me dá a impressão. Mas é quando eu caio e me acordo, né? Que eu vejo que é nosso isso aí, é muito importante, é um orgulho. Porque a gente até brinca entre a gente que a gente é meio louco por fazer isso. Porque montar um festival de dança com mais de 1.000 alunos, vamos dizer assim, que com mais de 20 coreografias, mais a parte teatral, edição musical, iluminação, cenário, é bem complicado. Porque as crianças merecem ter esses sonhos enquanto crianças, né? Então a gente fala muito assim, a gente vai ter o espetáculo de dança no final do ano, que elas já começam a ter os sonhos agora, de vestir o figurino, de subir no palco do Calil Haddad. Tudo isso é um sonho da criança. É o que ela quer. Muitas crianças, elas querem vir para o ensaio. Não é mais um sonho só do pai ou da mãe, é delas. Então é muito importante, assim, vendo que isso saiu do coração do meu pai e agora ele se tornou um sonho coletivo. Não é mais um sonho só dele. Eu acho que talvez esse tenha sido o festival que eu mais gostei. Foi o ano que eu fui escolhida para ser personagem e contava a história ali, né, da menina na fábrica e tudo mais. E a minha personagem era essa que conhecia a fábrica, tinha interação ali com os personagens. E foi um ano que eu tive bastante contato com o Mário, porque ele foi o Papai Noel, né? Então teve uma cena que a gente fazia juntos, que no final eu pegava no sono, e aí ele me pegava no colo, a gente descia por todo o teatro, ele subia, ele me colocava na cama ali no momento do sonho. Então foi um festival muito marcante para mim. Então você participou do primeiro festival do Sim, Espaço. sim. E como foi pisar no palco, assim, pela primeira vez? Nossa, nervosismo igual agora. Muito nervosismo, mas uma delícia, né? Em tudo, assim, todo o processo que que eu aprendi, né? Desde os primeiros espetáculos, levo até hoje, que é muita coisa muito importante, desde edição de música que a gente faz de tudo, né? Então, assim, para mim foi um aprendizado total, desde quando eu comecei. Porque faz 20 anos, né? 20 anos que eu vivo isso todos os dias, porque primeiro era só fazendo aula. Aí depois ficando mais sério para como tá hoje. O festival do fim de ano, cada ano é melhor. Cada ano é melhor o festival. Meu pai, ele assiste todos os espetáculos
todos os dias inteiros, sentado na mesma poltrona todas as vezes, e ele se emociona todos os dias. Todos os dias para ele é um sonho sendo realizado, porque ele sabe quanto a gente tem que lutar para aquilo valer a pena. Então é muito gratificante, assim. O festival de dança é o ponto final do nosso sonho, assim, é quando a gente fala, ok, mais um ano que a gente conseguiu, a gente está de pé, o Espaço Nelson Verri tá vivo. São 20 anos de espetáculos. A média de espetáculo de um festival são 4 apresentações, então são 80. E essas 80 eu estive à frente, sentado na primeira fila, assistindo, e com muito prazer, né? Quando chega na 4ª ou na 5ª daquele espetáculo, você já sabe a ordem e como que vai ser, mas sempre tem uma coisa diferente ali. Por quê? Porque são artistas diferentes, que são pessoas diferentes, e eu tenho uma emoção muito grande sentado ali. Então eu falo assim, valeu a pena. Poder retribuir para aquele bairro o que ele tinha feito por nós. Eu tive comércio ali, meu pai teve comércio ali, minha mãe mora até hoje ali, a minha irmã Luciana, a Lorena, o Doni moram ali, tem o comércio deles ali, a costelaria. Tanto eu como o Enio e o Fernando sempre moramos na região, então eu gostaria de levar um pouco de atividade física, que é o que eu vi que é muito importante naquele período que eu estive na Secretaria de Esporte. Eu entendi isso, mas muitas coisas aconteceram ali dentro. Nós tínhamos aula de xadrez ali, que era o professor Roque, que infelizmente nos deixou, que foi meu diretor também na Secretaria de Esporte e Lazer, que mudou a vida de algumas pessoas ali fazendo xadrez. Tá? Então teve muitas pessoas importantes que participaram ali com a gente naquele período, sabe? O Natal, o professor Jair, a Cirlei, a Lígia, a professora Lígia, que ficou muito tempo trabalhando com a gente, a Anne, que começou ali e está com a gente até hoje, e também com a Luciana, com a Vitória, que era muito pequena, que estava ali já, para que a gente pudesse ter aquilo ali, mas aquilo ali fazia a diferença na vida das pessoas. Se não fosse eles, eu tenho certeza que o espaço não seria esse sucesso que é hoje. E a gente sofreu muito para chegar até onde está hoje, na qualidade que nós temos ali, e vamos sofrer muito mais para frente, porque a gente quer muito mais. Né? Queremos mais e mais. Tá? São os primeiros 20 anos do espaço. A gente sabe que a gente tem muito mais a fazer. Cada ano tem mais alunos, que a gente já vê a necessidade de aumentar e não estão vendo por onde. Que as listas de espera são muito grandes e a gente muitas vezes é parado na rua, pô, eu queria tanto estudar lá, e a gente fica chateado, né? Porque a gente, eu não vivo lá dentro, né? Diferente das pessoas que vivem lá dentro, como o Virgílio, a Elisa, a Vitória e as meninas lá, eles sabem dessa lista, a gente não sabe, a gente acha que todo mundo que chegou lá está matriculado. Então, o fato dele crescer muito, de dar toda essa oportunidade, certo? Já é uma vitória. Mas cada vez que a gente chega aqui, senta na primeira poltrona e fica naquela expectativa de abrir essa cortina e a gente vê o que vai acontecer aqui, é uma vitória. Estar no teatro para ver aquelas crianças, ser abraçado por eles, o agradecimento dos pais quando chegam, aquilo é muito gratificante, sabe? Saber que o nome do seu pai está sendo lembrado por tantas coisas boas, né? Que acontece ali dentro, que a sua família está sendo lembrada, né? Mas eu sou uma pessoa realizada. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Seu Nelson Verri.
o meu pai, ele era um comerciante, ele a vida inteira que eu conheci ele sempre com comércio. Nós crescemos com a mercearia do seu Nelson, ele era um comerciante muito ativo, que conhecia muito do comércio, sabia, né, com pouco estudo que ele teve, até o 4º ano só, mas ele tinha uma maneira de administrar e fez crescer aquela mercearia. Trabalhou toda a vida no balcão, né? Sempre trabalhou no balcão e dizia que quando ele morresse, queria morrer trabalhando no balcão. E ele, bem dizer, morreu no balcão, né? Porque trabalhou até às 10, foi para dentro, tomou banho, jantou, deitou. A 1 hora ele morreu. Quando ele morreu, e depois que ele morreu, quanto transformamos a minha vida. A vida dos meus irmãos, da minha família, né? Com o sofrimento da falta dele, mas que a gente se tornou pessoas conhecidas na política, porque depois que ele faleceu, logo em seguida, 5 meses depois, eu era secretário municipal, o Enio também, e depois todos esses 6 mandatos de vereador, o Enio com todos esses mandatos de deputado estadual, federal, secretário de Estado e hoje presidente da Itaipu, uma das maiores empresas do mundo. Eu não sei se o Nelson era muito ligado à dança. Eu sei que ele gostava muito de futebol, ele era São Paulino. Mas eu acho que ele ia gostar muito, assim, de ver quem os filhos dele se tornaram, quem os netos dele se tornaram. Ele era muito ligado à política, então, assim, quando ele faleceu, nem meu pai nem meu tio eram ligados à política tanto quanto é hoje, né? Eu acho que ele teria muito orgulho de ver tudo que a gente construiu e, sem dúvida, ver o tamanho que a família virou, né? Porque hoje o espaço é parte da gente, é parte da nossa família. São 1.200 alunos que a gente fala que são todos nossos filhos, assim, é parte de quem a gente é. Ele teria muito orgulho, assim, eu acho que seria muito parecido com o que é quando a minha avó vai no teatro, que ela fica fascinada, assim, ela olha as crianças dançando, parece todos netinhos dela mesmo. Saber que o nome do seu pai está sendo lembrado por tantas coisas boas, né, que acontece ali dentro, que a sua família está sendo lembrada, né, que a família Verri é uma família muito conhecida na cidade, independente de eu estar na política, do Enio estar na política, mas, né, foram pioneiros e fizeram o nome na cidade, dentro dos seus comércios, das suas profissões. Meus primos, meus tios, são pessoas assim que realmente levam e cuidam desse sobrenome de uma maneira muito gostosa. Eu acho que ele estaria muito feliz e muito orgulhoso. Ele fala: vai lá, filho, faz mesmo, vai lá, filho, faz. Mário Verri, presidente do Espaço Nelson Verri, é uma pessoa muito mais feliz do que uma pessoa do que o vereador Mário Verri. Eu sou uma pessoa realizada, né? Saber que eu tive a oportunidade de ir para aquela Vila Morangueira com apenas 3 anos, de estudar no Colégio Faria Pioli, de estudar no Colégio Branca da Mota, de ter esses irmãos maravilhosos que eu tenho, o Enio, o Fernando e a Luciana, de ter a Vitória como minha filha, que faz uma diferença na minha vida, que é muito gostoso você amar uma pessoa que merece ser amada, né? De ter a Kessia como minha esposa, de ter o Pedro, que é seu filho, que convive com a gente, que é muito bom, a gente tem uma vivência muito grande. Então eu me coloco como uma pessoa muito feliz, de ter vivido tudo que eu pude viver ali na Vila Morangueira, sabe? Da Igreja Coração de Jesus, os amigos que eu fiz naquela época, que até hoje eu consigo conviver com eles, do futebol que eu joguei, do handebol que eu joguei, do voleibol com aqueles meus amigos, toda a amizade que eu fiz nos grupos de jovens ali, certo? Então, a escola de samba que nós criamos, que era Coração Verde, então é muita história que a gente fez até chegar ao Mário Verri político. Uma pessoa com um coração imenso. Acho que isso, assim, reflete muito em quem meu pai é hoje. Muitas pessoas falam que meu pai tem a personalidade do meu avô, então
nada mais justo do que ter o nome do Nelson Verri aqui, por mais que eu não conheci ele, a gente sabe que ele tem esse coração imenso também. Então, as paredes têm o nome dele por causa disso, assim, de quem ele é. E o Mário olha, é difícil falar dele, porque a gente vê ali que ele realmente, essa questão, né, a gente tá falando do slogan do espaço, né, de transformar vidas, e ele faz isso, de transformar as vidas, né, de todos esses anos que eu estive ali como aluna, de todos os anos que eu assisti de fora, né, eu vejo isso e o quanto ele se entrega para fazer com que o espaço realmente seja a nossa casa. Então, assim, ali a gente se sente à vontade, ali a gente se sente acolhido, e nada disso aconteceria se ele não estivesse à frente de tudo, né, tomando conta de tudo, mostrando esse cuidado. Então, o Mário é uma pessoa muito especial para mim e acho que não teria palavras para conseguir descrever o quanto ele significa para mim. Que ele é o mesmo cara simpático, determinado, que ama muito o espaço, que é, assim, dá pra ver que é um sonho realizado dele. Que eu espero que ele cresça cada vez mais, que o Mário tenha muita força e coragem de continuar esse projeto por muitos e muitos e muitos anos. Que sempre entram pessoas de bem, pessoas para agregar a nossa equipe. Porque a nossa equipe também é uma família. Falar do Mário para mim sempre é... Como que eu posso dizer? É uma gratidão imensa. Porque ele viu o meu sonho e transformou ele em realidade. Que era me formar numa faculdade, que ele me ajudou com isso também, né? Me deu uma bolsa de estudos. Me transformou profissionalmente no que eu mais amo fazer, que é a dança. Então eu só tenho que agradecer e pedir para que ele continue com esse olhar gigantesco e que ele continue sempre lutando, porque a luta que ele tem aqui dentro, não só aqui, como em outros lugares, é para que as pessoas tenham oportunidade e que elas possam ter qualidade de vida e também ter objetivos e sonhos. E o Espaço Nelson Verri faz isso com muitas pessoas e fez comigo. É isso, só gratidão. Sim, com vocês. Stephanie, abre mais. Pouco mais. Aí.
Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Eu não resisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. Eu só quero dessa vida é ser feliz. Eu não abro mão nem por você, nem